Pronto. Gravando. Bom, agora deixa eu ir lá para a tela que eu estou compartilhando com vocês. E lembro, né, gente, se vocês quiserem falar, vocês não precisam levantar a mão, porque como eu não estou vendo, vocês podem só mesmo abrir o microfone, tá? E falar tranquilamente comigo. Bom, independência do Haiti e da América Espanhola. Como a gente viu na aula passada, né, que foi pelo WhatsApp, a aula passada a gente viu a independência das 13 colônias inglesas, né? Então, a independência do que depois vai se constituir como os Estados Unidos da América, ela vai ser o primeiro processo emancipatório aqui das Américas. E aí, logo em seguida, a independência do Haiti vai ocorrer, e esses dois processos, né, a independência das 13 colônias e a independência do Haiti, vão ser muito importantes para desencadear todos os outros, todas as lutas, né, emancipatórias em todos os territórios da América Espanhola e também do Brasil. Né? A gente vai ver a aula de independência do Brasil, ela tem especificidade, ela tem características específicas, mas a verdade é que é como se fosse, sabe quando você coloca uma carreirinha de dominó? Aí você dá um peteleco e todo mundo começa a cair. Então, no que você deu ali na independência das 13 colônias, você tem um processo contínuo, né? Que essas lutas, né, por independência, elas acontecem quase que ao mesmo tempo, né? Quase que simultaneamente. Mas a independência do Haiti, especificamente, ela tem um traço muito peculiar, e a gente vai ver qual foi. Bom, essa videoaula, né, que está lá no YouTube, é a videoaula de número 14, ela apresenta alguns pontos principais, né? Todas as nossas aulas a gente apresenta alguns pontos principais, que é os objetivos, né, os pontos aonde a gente quer chegar com essas exposições, tá? Então, dentre esses pontos, a gente tem a identificação das principais características desses processos de emancipação. Tá? Então, quando a gente está falando de emancipação, o que é se emancipar? É se tornar livre, né? Independente em relação a alguma coisa. E aí, no caso, a gente está falando da emancipação dessas colônias em relação às metrópoles. Tá? Uma vez que elas se tornam independentes, elas, então, se tornam-se, né, estados nacionais independentes, né? São países independentes que vão ser regidos pelas próprias leis, sem que você tenha uma dependência direta, né, em relação a uma metrópole, tá? Os diferentes fatores que culminaram nas lutas de independência e a participação de diferentes grupos sociais nesses processos, com destaque para as insurreições de indígenas e de negros escravizados. Aqui nesse primeiro slide a gente tem uma figura do Bolívar, né, do Simão Bolívar, que a gente vai ver quem foi, e aqui a gente tem uma mão que ergue a bandeira do Haiti, que não por coincidência tem as cores, né, o azul e o vermelho, que também aparecem na bandeira francesa, uma vez que essa colônia, né, ela estava sob o jugo, sob o domínio da França, tá? Bom, primeiro onde é que está o Haiti, né? Vamos se localizar geograficamente. Onde é que está o Haiti? Aqui a gente tem o Brasil, aqui a gente tem a América Latina, América Central, e aqui na meiuquinha da América Central, que a gente chama de Caribe, né? A gente tem nessa ilhota aqui uma divisão. A parte em verde é o Haiti. E a parte cinza, essa estrutura dessa ilha, ela é dividida em dois. Na parte verde, que era São Domingos, você tinha o domínio francês. E na parte em laranja, você tinha o domínio espanhol. Tá? Então, interessa aqui para a gente ver a parte verde, que naquele momento não se chamava Haiti. Chamava-se Ilha de São Domingos. Tá? Esse nome, Haiti, ele vem já após o processo de independência, que significa terra de montanhas, né? Que é uma região realmente muito montanhosa. Tá? Então, durante o século XVIII, ou seja, os anos de 1700, essa ilha de São Domingos era uma das colônias mais produtivas do Caribe, ou seja, aqui da América Central.
e com uma economia voltada para plantation açucareira de café. A gente já viu o que é plantation. O que é plantation? São grandes unidades produtoras, ou seja, são grandes extensões de terra, com monoculturas, uma cultura de um único gênero de agricultura, tá? Voltada para o mercado externo. Então, é voltada para a exportação. E essas plantations, elas usavam o quê? O trabalho escravizado, tá? O trabalho escravo. E o Haiti, ele tem uma economia centrada nessas grandes unidades produtivas, tá? Voltadas para a exportação de açúcar e de café. Muito parecido, inclusive, com o Brasil. Né? O Brasil, ele teve fortes plantations, tanto de açúcar quanto de café, ainda tem. Ainda no sentido de que o açúcar e o café ainda fazem parte, né, dessa economia exportadora aqui do Brasil. Bom, e aí no final do século XVIII, cerca de 500 mil, então a gente está falando de 500 mil, né, de escravizados, e quase 30 mil negros libertos habitavam a ilha. Então, era uma região majoritariamente onde a maioria da população eram de negros, sejam libertos ou escravizados. Tá? Você tem poucos brancos nessa região, os poucos brancos eram os colonizadores, né, a primeira geração de franceses e os seus descendentes, né, os colonos. E aí o processo de independência teve início com as revoltas dessa população, né, contra as opressões, contra as violências e as explorações do governo metropolitano, que era a França, tá? Em 1791, então vamos lá, vamos só relembrar algumas coisas. Quando é que acontece a Revolução Francesa? 1789. E o Haiti, em 1791, já vai começar a ver as primeiras grandes revoltas de escravizados. Não é à toa, gente. Como eu falei para vocês, as ideias iluministas, né, revolucionárias, elas estavam circulando tanto na Europa quanto no restante do globo, né? Por conta da colonização, essas ideias elas circulavam ainda mais rápido, né? Então, a Revolução Francesa, os ideais iluministas, eles também agiram como aquele efeito mesmo de peteleco no dominó. Eles também contribuíram para o desencadeamento, né, dessas lutas emancipatórias. Essas ideias, elas estavam ali circulando. Então, em 1791, ocorreu a primeira grande revolta de escravizados na ilha de São Domingos. E práticas religiosas tiveram um papel central nesse processo. Que práticas religiosas eram essas? Esses africanos, né, e seus descendentes, ou os afrodescendentes, eles carregavam consigo uma série de valores culturais, religiosos, né? E na ilha de São Domingos, né, que depois a gente vai chamar de Haiti, uma das religiões assim, mais importantes vai ser o voodoo. Nossa, mas voodoo não é um negócio de ficar espetando boneco? É isso, né, gente? A gente, infelizmente, a gente constrói estereótipos, às vezes, muito ignorantes. Todo estereótipo, ele, em alguma medida, é ignorante, né? Porque ele ignora outros aspectos de uma realidade, né? E, no caso do voodoo, ele era uma prática religiosa como outra qualquer, né? Uma prática africana, são rituais, né? É uma religião de matriz africana. E o voodoo, ele foi muito importante, que eram nesses encontros, né, religiosos, que esses escravizados, eles passaram a organizar as suas rebeliões, né? Então, esse espaço da prática, né, a experiência ali cotidiana, né, de vivenciar essa religião e de trocar informações, de discutir, de conversar, isso acabou ajudando esses escravizados a se organizarem e organizarem essas primeiras rebeliões que vão acontecer já no finalzinho do século XVIII, tá? Então, o voodoo teve um importante papel no processo de construção mesmo, né, dessa resistência colonial. E aqui a gente tem uma imagem, né, de um dos rituais voodoo com homens com vestimentas muito coloridas, saias, enfim. Então, cerca de 100 mil escravizados envolveram-se nessa primeira revolta, né, que acontece em 1791,
E o que acontece nessa revolta? Plantações vão ser atacadas, incendiadas, assim como senzalas e as casas dos senhores, né, dos proprietários de terra. E aí, bom, então uma coisa, o caldo já começa a entornar no finalzinho do século XVIII. Quando começa o século XIX, em 1801, a gente tem uma importante liderança do processo revolucionário, que vai ser o Toussaint Louverture. Ele é um revolucionário, né, nascido já no território colonial. Ele havia sido escravizado, né, mas nesse momento ele era liberto. E o Toussaint Louverture, ele consegue vencer as tropas francesas, uma vez que, como você já tem as primeiras rebeliões de escravizados, logicamente a metrópole, né, a França, vai enviar suas tropas para tentar conter e reprimir essas rebeliões, né? Então, o Toussaint Louverture, ele consegue vencer as tropas francesas e se autoproclama o governador vitalício da colônia. A gente tem aqui o Louverture e o Dessalines, que são dois revolucionários importantes desse processo de independência do Haiti. Já em 1802, Napoleão, né, que a gente viu na aula de Revolução Francesa, que os últimos anos ali da Revolução Francesa vão ser marcados pelo governo, né, por Napoleão assumindo o poder, né? E aí Napoleão envia ao Caribe uma expedição para reconquistar a ilha de São Domingos, e o Toussaint, nesse processo, acaba preso, vai ser deportado para a França e vai acabar morrendo na prisão. Mas aí a coisa não termina, né? 2 anos depois, os generais que herdam a liderança de Toussaint Louverture vão nomear o Jean-Jacques Dessalines como comandante. E aí, a partir de 1804, então, a gente consegue ter, de fato, o fim, né, dessa luta por independência, e, de fato, eles conseguem alcançar a emancipação da Ilha de São Domingos, que vai se tornar, então, Haiti, né, um Estado nacional independente. Porém, a França vai demorar anos para reconhecer a independência, né? São anos que a França vai demorar para, de fato, entender que aquele local ali não era mais de seu domínio, né? E aí a gente tem, então, o Haiti foi o segundo Estado nacional das Américas a conquistar a independência e o primeiro a garantir o fim da escravidão. Isso que eu falei para vocês, que ele tem uma peculiaridade. O Haiti, diferentemente das outras colônias aqui nas Américas, ele vai ser o primeiro a garantir o fim da escravidão. Só um instantinho, gente, que eu vou aceitar aqui alguém que está entrando. Eliane. Oi, Eliane. O Haiti, ele vai ser o segundo a se tornar independente. Primeiro vão ser os Estados Unidos, né? E é o primeiro a garantir o fim da escravidão. Isso não acontece nos outros processos emancipatórios aqui das demais colônias, né, aqui nas Américas. A escravidão ela não foi abolida junto com o processo de independência. E o Haiti é o primeiro local que vai abolir a escravidão. Por quê? Quem é que estava conduzindo o processo revolucionário, né, o processo emancipatório? Eram escravizados, né, negros libertos e negros escravizados, negros e negras escravizados. Então, eles, de fato, conseguem garantir o fim da escravidão. A grande mobilização de escravizados, quilombolas, libertos contra as tropas francesas, espanholas e inglesas foi fundamental e único em todo o mundo. Não por acaso temia-se o que se chamava de haitianismo, isto é, rebeliões negras em outras colônias. Quando o Haiti consegue se tornar independente, todas as outras colônias, elas abrem os olhos, né, ligam um alerta. E aí temia-se o que eles chamavam de haitianismo, que é, bom, todos os escravizados, então, de todas as colônias agora vão seguir esse exemplo. A gente não pode deixar. Então, havia esse temor, né, de que a América, como um todo, se tornasse um grande Haiti, ou seja, locais em que esses negros libertos, quilombolas, escravizados, conseguissem se organizar a ponto de conduzir um processo revolucionário e acabar com a escravidão, que era tão lucrativa, né, tão absurdamente lucrativa. Gente, até aí, alguma dúvida, algum comentário que vocês querem fazer? Falem. Tá tudo certo. Maravilha. Qualquer coisa você pode... Tem uma coisa... Eu vi nos exercícios, né, que
Haiti, ele foi o país que foi excluído numa reunião de nações independentes, né? Eu acredito que foi por conta disso, né, da libertação, né, da independência do Haiti ter sido exclusivamente por ex-escravizados e escravizados, ser uma revolta mais do povo mesmo, que foi diferente das outras colônias. Exatamente. Muito bem lembrado, André. O Haiti, apesar dele ter conduzido um processo muito assim, significativo, ele foi muito isolado, política e economicamente, quase que como uma retaliação, né? Quase como se fosse um castigo. Então, até hoje, e é muito triste, né? Quando eu estava montando aqui essa aula para vocês, eu queria pegar algumas imagens, aí eu joguei no Google Haiti. Gente, experimentem colocar, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Vamos lá. O André lembrou aqui, é bom que a gente faz um exercício imagético. A gente põe aqui, Haiti, tá? Ah, eu quero ver imagem, estou a fim de conhecer o Haiti. Vamos conhecer o Haiti? Vamos. Olha só, dá vontade de conhecer o Haiti? Não dá, né? E não é que as imagens, elas enfim, essas imagens existem, porque, de fato, é um país que tem que lidar, né? Teve que lidar, historicamente, com com um isolamento político e social, né, impedido de construir relações econômicas com outros países. Um dos poucos países, né, que inicialmente estabelecia relações econômicas com a Haiti foi a Rússia. Então, é um país que, durante muito tempo, ele passa por esse processo de um sufoco, né, de um isolamento econômico e político, né, como o André bem lembrou, né, não podendo estar presente nesses encontros, nesses eventos, né, multinacionais, e, além disso, ainda tem que lidar com uma série de desastres naturais, né, desastres naturais que, por conta da sua posição geográfica, né, então a gente está falando de uma pátria que ela sofreu uma série de retaliações econômicas e políticas historicamente, né, por conta de ter sido a única que vai ter um processo emancipatório conduzido por quilombolas, por negros libertos, por escravizados, né, e ainda tem que lidar com uma pobreza extrema e com essas crises climáticas, né. Então, é muito triste a gente ver que, claro que existem problemas, né, que são coisas que vão sendo produzidas já quando o país se torna independente, mas a verdade é que a colônia, um país colonial, nós fomos colonizados. A colonização, ela deixou marcas muito profundas nesses países que foram colonizados. Marcas muito profundas. Então, a gente foi colonizado, mas a colonização já terminou há anos. Sim, mas isso deixa marcas sociais, econômicas, culturais muito profundas e que podem ser muito danosas. Né? Quando a gente for ver, né, o processo de emancipação das colônias em África, né, já no século XX, a gente vai ver como que praticamente todas as rebeliões sangrentas que acontecem depois, quando esses países já se tornam independentes, foi por conta das fronteiras impostas pelos colonizadores, né? A gente vai ver, eu vou ver com vocês, né? O continente africano, ele tinha uma série de fronteiras muito diferentes das fronteiras que a gente conhece agora. Mas por conta do domínio colonizatório, foram criadas novas fronteiras, e nessa criação de novas fronteiras você tem etnias inimigas que têm que habitar o mesmo território, que não falam a mesma língua, e isso gera uma série de problemas, né? Alguém quer falar alguma coisa? Professora, diga. O Haiti até hoje tem essa pobreza extrema, os países não ter apoio dos outros países? Não, felizmente melhorou muito. Claro que, assim, dependendo dos governos que assumem, né, em cada principalmente aqui na América Latina, alguns países na Ásia, dependendo dos governos, né, que podem ter uma orientação, digamos, mais progressista, né, governos mais progressistas, é possível essas relações econômicas, elas ficam um pouco mais folgadas, né, mas a verdade é que historicamente, e ainda hoje, o Haiti, ele ainda é muito isolado economicamente e politicamente, né? Mas isso oscila, né? De acordo com o cara, por exemplo, o Obama, né? Quando assumiu a presidente, bom, o Obama tem vários problemas, a gente não vai nem discutir aqui, mas a verdade é que o Obama
no governo dele, ele quebrou o bloqueio continental de Cuba, um bloqueio histórico, que a gente também vai ver aqui. Mas aí Trump, quando assume, volta com o bloqueio. Então, isso também vai muito da orientação ideológica de cada presidente, né, em cada parte do mundo. Mas a verdade é que até hoje ele ainda é muito isolado economicamente, né? E isso acaba gerando um buraco que quase que não tem fundo, né? Mas, enfim. Então, bom, a gente vê Haiti, mas a despeito desses problemas, a verdade é que existe uma simbologia muito importante, né? O que a Haiti representou naquele momento, né? E esse temor pelo chamado, entre aspas, haitianismo, né? Por rebeliões de escravizados, libertos e quilombolas em outras partes das colônias americanas, tá? E acontece, a gente vai ver que, de fato, vão acontecer rebeliões negras em várias colônias, tanto espanholas quanto no próprio Brasil. Aí a gente vai ver isso. E aí, bom, a América Espanhola, aqui a gente tem, né, a extensão da América Espanhola em verde, tá? São os nossos vizinhos, portanto, né? A América Espanhola tinha uma estrutura social dividida entre os chapetones. Comentei com vocês um pouco por alto quando a gente viu a colonização da América Espanhola. Quem eram os chapetones? Eram os colonos espanhóis que viviam nas Américas. E os crioulos. Quem eram os crioulos? Eram os filhos de espanhóis nascidos nas Américas. Percebam que tem uma diferença. Os colonos, os chapetones, eles não nasceram nas Américas. Então, eles não tinham uma identidade, né, com essa terra colonial tão forte quanto os crioulos, que nasceram no território colonial. Então, eles tinham uma outra relação com a terra, né, uma outra relação com o povo, com a terra, né, mas ambos faziam parte da elite, tá? Eram setores mais enriquecidos desses territórios coloniais. Então, a gente tem os chapetones, novamente, a gente tem os chapetones, que eram colonos espanhóis que viviam nas Américas, né? Então, eles eram filhos de espanhóis que viviam aqui, vieram para cá, tá? E os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos nas Américas, além de indígenas, africanos e afrodescendentes, tá? Então, essa é como está organizada a estrutura social das colônias espanholas. Crioulos e chapetones representando ali uma elite, né? E esses indígenas, africanos e afrodescendentes, tá? Que eram quem trabalhava, né? Os que trabalhavam. Essa estrutura, ela passou a ser tensionada quando esses crioulos, eles vão começar a se revoltar contra os privilégios dos chapetones. Os chapetones, por serem espanhóis, né? Digamos, entre muitas aspas, legítimos, porque eles não nasceram na colônia, eles vieram diretamente da Espanha para cá, eles tinham mais privilégios econômicos, né? E esses crioulos, eles vão começar a se revoltar com esses privilégios. Bom, então a gente tem dois processos. De um lado, os crioulos lá se revoltando contra os privilégios desses chapetones. E de outro lado, ali na base da pirâmide, né, digamos assim, a gente tem indígenas e africanos escravizados, né, que também vão começar a se revoltar contra aquele sistema de exploração. Então a gente tem dois centros ali, onde é como se fossem duas panelas no fogo, né? E o caldo vai entornar também. Bom, e aí as tensões sociais vão começar a crescer ainda mais. Novamente, Simão Bolívar aqui, dando guarda-graça. Durante todo o século XVIII, portanto, durante todos os anos de 1700, tá? A gente vai ver um cenário permeado por tensões, que vai marcar essas relações sociais, né? Dentro das colônias e da colônia em relação à metrópole. A coisa vai ficando desgastada, conflituosa, tá? Os crioulos estavam profundamente insatisfeitos com o aumento do monopólio metropolitano sobre os produtos comerciais da colônia e os altos impostos. O que é o monopólio metropolitano? A colônia só pode vender para a metrópole, né? E isso limitava muito a liberdade econômica desses crioulos e a possibilidade de enriquecimento. Tá? De construir relações comerciais com as demais colônias, com outros países, enfim. E altos impostos, né, cobrados sobre a produção. Ao mesmo tempo, havia péssimas condições de vida e de trabalho aos quais estavam submetidos os indígenas, os africanos, os seus descendentes, né? E essas péssimas condições vão mobilizar revoltas importantes, como as de Tupac Amaru, no Peru,
em 1780, e o movimento comuneiro em Nova Granada, em 1781. A gente não vai descrevê-los aqui ponto por ponto, porque para a prova de vocês não é muito, enfim, não é muito fundamental, né? Mas é para vocês entenderem que estão também acontecendo revoltas e mobilizações conduzidas por indígenas e por escravizados nas colônias espanholas. Tá? E aqui a gente tem alguns exemplos. Percebam que está tudo ali naquele finalzinho do século XVIII, né? Como eu falei para vocês, a Revolução Francesa acontece e a coisa vai desencadeando várias revoltas, né? Então, a gente tem... Quais foram as causas, então, dos movimentos emancipatórios que vão acontecer nas colônias espanholas, tá? Uma insatisfação colonial na metrópole, especialmente por parte das elites crioulas, como a gente viu aqui, tá? Nesse primeiro item. As insurreições desses populares, né, dessas populações oprimidas e escravizadas, como a gente também viu aqui nesse segundo ponto, tá? Isso tudo vai gerar uma desestabilização política durante esse período napoleônico. Lembra que a gente viu, né? Novamente, a última fase da Revolução Francesa foi o período napoleônico. E Napoleão, no final do seu governo, ele vai começar a se enfraquecer, ele vai se isolar, a França vai se isolar muito, né? Porque o Napoleão era um transtornado, né? Ele queria, enfim, anexar vários territórios e tal, disputar colônia. Então, ele vai começando a restringir o seu poder, né? A Europa vai começando a, de fato, isolar politicamente a França, né? E isso gera uma desestabilização política da França e um desgaste dos países que precisam, então, lutar contra o Império Napoleônico, e a gente está falando, então, da Espanha, né? Se a gente está falando das colônias espanholas, e se a Espanha está passando por um desgaste político lá na Europa, isso vai, claro, isso vai reverberar aqui nas colônias, né? Porque a Espanha, a coroa espanhola vai se tornando cada vez mais enfraquecida para lidar com essas questões aqui que estão borbulhando, né, nas colônias. E a gente tem, como eu falei para vocês, a influência dos ideais iluministas, de liberdade e igualdade na colônia. Tá? Então, essas são as causas principais dos movimentos emancipatórios. E entre 1815, percebam, quando é que acaba o Império Napoleônico? Vai ser justamente em 1815, né, que Napoleão vai perder a última batalha dele contra a Inglaterra. Então, a partir de 1815, então, a gente tem a França muito enfraquecida e os demais países europeus, principalmente Inglaterra, Espanha, também passando por um desgaste, né? Um desgaste que gerou esses embates, né, com o governo francês durante o período napoleônico. Então, de lá para frente, a partir de 1815, todas essas insatisfações que a gente viu aqui, elas chegam no limite, né? Então, a gente começa a ter os processos emancipatórios, as lutas por independência, aproveitando a fragilidade política da Espanha, né? E aí vão acontecer as guerras de independência da América Espanhola. Tá? Então, em 1815 e 1830, a gente vai ter as chamadas rebeliões vitoriosas, que vão ter, dentre os seus líderes, crioulos, lembra? Eram justamente os crioulos os mais insatisfeitos na elite, né, colonial. E dentre esses crioulos a gente tem o Simão Bolívar e o José de San Martín. Vão ser dois crioulos importantes, né, que defendiam a emancipação colonial, tá? Bolívar ajuda na libertação da Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, e São Martín vai liderar as independências da Argentina, do Chile e do Peru. Então, eles estão agindo em vários territórios, né? Eles circulam pelos territórios coloniais, tá? Aqui a gente tem algumas bandeirinhas, né, desses países novos que vão se formar após o processo de independência. Beleza, gente? Vamos lá. Dúvidas? Queria partir para os exercícios. Falem para mim. Comentários. Para mim ficou tudo ok. Tá tudo certo por mim, Fernanda. Maravilha. Essa matéria é bem tranquila, assim. E podemos passar para os exercícios também. Tá ótimo. Vou botar aqui, que eu estou simulando que eu sou uma aluna, para a gente conseguir ver juntos e juntas os exercícios. Ué.
bom, meu amor, deixa eu ir lá. Pronto. Vamos ver aqui nessas questões, tá? Bom, vamos lá. FGV 2015, relativamente recente, né? Em 1776, foi declarada a emancipação política dos Estados Unidos. Comparando o processo de independência estadunidense com outros casos na América, podemos afirmar que, então vamos lá, a gente tem algumas diferenças, né? Mas a gente também tem semelhanças nesse processo de independência. E aí, comparando essas semelhanças, essas diferenças, o que a gente pode identificar na comparação entre esses dois processos, né? Independência das 13 colônias inglesas dos Estados Unidos e das colônias na América, tá? No restante da América, né? América Central e Latina. A independência dos Estados Unidos foi pacífica, semelhante ao processo brasileiro e diferente do restante da América Espanhola, caracterizado pelas guerras contra as forças metropolitanas. B. A escravidão não foi abolida pelo governo dos Estados Unidos no momento da independência política, de maneira semelhante ao que ocorreu no Brasil e na maior parte da América Latina. C. Ao contrário do caso brasileiro e latino-americano, a independência dos Estados Unidos foi liderada pelas camadas populares da sociedade colonial. D. A instauração de repúblicas democráticas é um traço comum entre o processo de emancipação política dos Estados Unidos e o das outras nações do continente americano. E ao estabelecer a sua independência, os líderes estadunidenses imediatamente concederam direito de voto às mulheres, o que não ocorreu no Brasil e tampouco no restante da América Latina. Digam lá. Essa daí com certeza não é. Eu fico com a letra C. Nádia fica com a letra C. Eu tô entre a B e a D, mas acho que eu vou ficar mais com a B mesmo. D de bola. Não, B de bola. B de bola. Não, B de bola, não é C, não, B de bola. B de bola. B de bola. E aí? Mais alguém marcaria com convicção alguma que não seja a B? Não? Vamos lá, então. A alternativa correta é a letra B. A escravidão não foi abolida pelo governo dos Estados Unidos no momento da independência política, de maneira semelhante ao que ocorreu no Brasil e na maior parte da América Latina. Como eu falei para vocês, só vai ser abolido no Haiti, no primeiro momento, né, junto com o processo emancipatório. Processo emancipatório, processo de independência é a mesma coisa, tá, gente? É que eu uso mais emancipatório, eu acho que é mais bonito. Mas, enfim, só acontece no Haiti. No Brasil, inclusive, vai ser o último país latino-americano a abolir a escravidão, tá? Aí, acho que o André comentou que estava na dúvida entre a D, foi o André? Sim, fui eu. Então, vamos lá. A instauração de repúblicas democráticas é um traço comum entre o processo de emancipação política dos Estados Unidos e das outras nações do continente americano. Então, vamos lá. Muitos países latino-americanos, as colônias espanholas, a sua grande maioria, talvez todas, tá, gente? Pode ter uma ou outra, vou até confirmar, tem alguns dados que a gente às vezes perde, mas a maioria dos países que vão se tornar independentes e que eram colônia espanhola, vão se tornar repúblicas, né? O sistema de governo vai ser o sistema de governo republicano, tá? Eu ia colocar essa, mas aí eu pensei no caso do Brasil, né? Não foi uma república. Mas aí o Brasil, como a gente sabe, tornou-se uma monarquia, né? Então, bom, já tem essa limitação aí. Então, letra B, tranquilo. Que bom que ninguém quis marcar, porque durante muito tempo a gente introjetou que o Brasil é uma pátria paz e amor, que tudo aconteceu aqui sem grandes revoltas, mas a verdade é que a revolta aqui nos Estados Unidos, a luta por independência, ela também houve luta, né? Não foi como na América Espanhola, mas houve luta, né? Mas vamos lá. Segunda questão. A independência do Brasil a gente vai ver com mais calma, né? Na aula designada para isso.
Gente, a gente vai fazer só por fazer, tá? Mas eu acho uma perda de tempo esse tipo de questão, assim, que cobra nome, sabe? Essas coisinhas, infelizmente, o Enem não segue por essa linha, não costuma seguir por essa linha, né? Mas vamos fazer, né? Porque a gente registra um acontecimento importante. Entre os anos de 1780 e 81, então um ano aí, né? Tupac Amaru liderou a maior rebelião indígena da América. Hoje, ele é considerado o herói nacional e precursor da independência de qual país? Falei muito rápido na exposição, mas se por acaso vocês lembrarem. Peru. Não, ninguém vai debater muito, não tem muito o que debater. Peru, isso aí, tá? Aqui, se a gente pode extrair uma coisa importante dessa questão, é porque é isso, né? Esses países, esses países latino-americanos, né, os nossos vizinhos, eles, pela maneira como foi conduzido, né, o processo emancipatório, né, nos seus territórios, estabeleceu-se um enaltecimento muito grande em torno de algumas figuras revolucionárias, sabe, de alguns líderes revolucionários que conduziram o processo de independência, porque eram líderes nascidos na colônia, né, identificados com a terra. Diferentemente do Brasil, que quem vai conduzir a nossa independência é um português, nesses locais não, né, então existia essa identificação maior com esses agentes históricos, né, que proclamaram a independência e tudo. Então, por isso que ele fala que se mantém até hoje, né? Hoje ele é considerado herói nacional, porque, de fato, existem esses heróis nacionais, né, ainda muito vivos nessa memória, nessa identidade desses países latino-americanos. O Brasil também é latino-americano, tá, gente? Eu estou falando que nos nossos vizinhos, né? Não é o caso do Brasil, porque a nossa independência ela vai ter outras características, né? Dentre elas, vai ser um português, né? Um membro da coroa portuguesa que vai conduzir o processo de independência. Vamos lá, terceira questão. Caiu em 2017. Entre os anos de 1810 e 1820, eu vou ter que diminuir um pouquinho para vocês conseguirem ver ela toda. O inimigo comum era a Espanha. Todos os esforços concentravam-se para acabar com o domínio da Espanha. A tônica dos discursos era a liberdade. Liberdade, entretanto, não é um conceito entendido de forma única. Tem significados diversos, apropriados também de formas particulares pelos diversos segmentos da sociedade. Maria Lígia Prada, Formação das Nações Latino-Americanas, 1985. Então, ela está falando aqui que os discursos de liberdade, o conceito de liberdade, ele é um conceito que, sim, que você pode levar para qualquer lado, né? Vamos lembrar que a liberdade, igualdade e fraternidade, liberté, égalité e fraternité, lá da Revolução Francesa, estava muito fortemente vinculada aos ideais burgueses e de uma burguesia mais abastada, né? Que a gente viu que eram os girondinos, né? Que era a liberdade econômica, principalmente, né? Quanto que, aí eu estou falando do caso francês porque a Revolução Francesa vai influenciar, né, esses processos, então, só para remeter um pouquinho. Quanto que para os bolcheviques, né, que vão ser também burgueses, mas eram burgueses, digamos, era uma burguesia mais enfraquecida econômica, comercialmente, né, em relação aos girondinos, esses jacobinos, eles têm uma percepção de liberdade muito mais radical, né, digamos assim. Né? Por exemplo, eram contra a escravidão nas colônias, né? Eles defendiam a redução da taxação de impostos, né, sobre alguns alimentos estratégicos ali da dieta desses trabalhadores, como, por exemplo, o trigo, né? Enfim, então a gente está falando, a liberdade, ela não é um conceito único, ela pode ser apropriada por diferentes grupos sociais, né? E ter diferentes significados. Então, entre os significados diversos do conceito de liberdade presentes nas lutas de independência na América Hispânica, é correto afirmar que, para os indígenas, liberdade associava-se à restauração do Império Inca
E para os comerciantes ingleses, liberdade relacionava-se à persistência do monopólio comercial metropolitano. B. Para as ordens religiosas, liberdade representava o direito de cobrar tributo das comunidades indígenas. E para as elites crioulas, liberdade associava-se ao fim do trabalho escravo. C. Para as populações escravizadas, liberdade representava a abolição do trabalho compulsório. E para os membros da Igreja Católica, liberdade associava-se ao direito pleno de escolha religiosa. D. Para os membros das elites crioulas, liberdade relacionava-se ao fim do controle metropolitano sobre o comércio colonial. E para os indígenas, liberdade representava o direito à terra. E E. Para os representantes administrativos da metrópole, liberdade associava-se ao direito de retornar à Espanha. E para os africanos escravizados, liberdade relacionava-se à volta para a África. Vocês podem responder, eu vou só pegar uma água, eu estou ouvindo vocês, tá? Só um instantinho. Letra D. Para mim, letra D de nada. Tá. B. B de bola. B de bola. Não, eu fico com a... eu acho que é a D mesmo. D de dado. Já era, já falou B. Vamos de B, criança, vamos de B, vai que cola. Já era ótimo. B de bola e D de dado, a gente está entre essas? Sim. Isso. Deixa eu até reler, porque tem que lembrar. Para as ordens religiosas. Tá, vamos lá. O gabarito é a letra D de dado, tá? Para os membros das elites crioulas, liberdade relacionava-se ao fim do controle metropolitano sobre o comércio colonial, né? Não era isso que eles queriam? Eles queriam o fim do controle metropolitano, eles queriam liberdade econômica, principalmente, né? E os indígenas queriam o quê? Queriam liberdade econômica? Não era a prioridade, eles queriam ter direito à terra, pelo menos, né? Porque a gente está falando de... Lembra? A estrutura colonial, ela era concentrada nessas grandes plantations, né? Tanto quando a gente viu no Haiti, no Brasil, as colônias espanholas, a colônia portuguesa, a colônia francesa, as plantations, ou seja, essas grandes unidades produtoras, né, de monoculturas voltadas para a exportação, que utilizavam o trabalho, em grande medida vai ser o trabalho escravizado, né? Essas plantations, elas limitavam, né, o acesso à terra por parte desses nativos, né, dessas pessoas que são nascidas nesses territórios, né. Então, o direito à terra era fundamental para esses indígenas, né. Então, a D é a letra correta, a gente vai ver por que não é a B. Para as ordens religiosas, liberdade representava o direito de cobrar tributos das comunidades indígenas, e para as elites crioulas, liberdade associava-se ao fim do trabalho escravo. Olha aí, como a gente viu, qual vai ser o único país que vai acabar com a escravidão junto com a independência? É o Haiti. Os demais países, as demais colônias espanholas, os crioulos, de maneira geral, eles não estavam preocupados com o fim da escravidão. O fim da escravidão vai vir depois, né? Como a gente viu, ela não acontece... Na primeira questão, né? Como a gente viu na primeira questão, esse processo da abolição da escravatura, ele vai acontecer posteriormente. E esses crioulos, eles não tinham como pauta, né, de defesa prioritária o fim da escravidão. O que mais interessava a eles naquele momento era justamente a liberdade econômica, né, e o fim do controle metropolitano sobre o comércio colonial. Ficou claro? Ou restou alguma dúvida? Não, ficou sim. Acertei. Maravilha. É isso aí. Bom, gente, faltam 2 minutos para a nossa aula terminar. Eu acho que eu vou fazer só mais um para a gente só, né? E aí a gente encerra. Professora. Oi. Eu acredito que o enunciado acabou nos induzindo ao erro. Porque estava meio confuso. Vocês não concordam, pessoal?
Vamos lá. O enunciado fala assim, ele fala dos diferentes sentidos de liberdade, né? E aí, olha só no inicinho. O inimigo comum era a Espanha. Pá, já começou aí, né? Um ponto. Todos os esforços concentravam-se para acabar com o domínio da Espanha. Então, reforça. Eles queriam acabar com o domínio da Espanha. O inimigo era a Espanha. A tônica do discurso era a liberdade. Liberdade, entretanto, aí é aquilo. Indígenas e crioulos tinham o mesmo conceito de liberdade naquele momento? Vamos ver. Entretanto, não é um conceito entendido de forma única. Tem significados diversos, apropriados também de formas particulares. E aí, nessa letra B, essas elites crioulas, ainda que depois a gente vai ter o processo de abolição, né? O fato é que a razão que vai levar, né, o motivo que vai levar, o empurrão que vai fazer esses crioulos, né, esses revolucionários lutarem pela independência, e a gente pode até voltar aqui no nosso slide rapidinho, vai ser justamente aqui, ó, o aumento do monopólio metropolitano, né, pelos produtos comerciais da colônia e os altos impostos. Enquanto que ali os indígenas estão lutando contra as péssimas condições de vida, o trabalho, aos quais estavam submetidos, tá? Então, a gente tem uma insatisfação colonial com a metrópole, especialmente por conta das partes crioulas, das elites crioulas, e especialmente por conta desse sufoco, né? Desse excessivo domínio metropolitano sobre o comércio, entende? Então, é só mesmo a gente lembrar que esse trabalho escravo ele não vai ser abolido, né, junto com o processo emancipatório, que aí já dava a deixa para a gente marcar correto. Prof, eu acho também que o que pode ter confundido bastante também é o significado de crioulo, né, que era completamente diferente nas colônias espanholas, né, crioulos. Eu acredito que seja só os filhos, né, de espanhóis, só que nasceram nas colônias. O significado lá é completamente diferente do que é o significado de crioulo aqui no Brasil. Exatamente. Aqui no Brasil é um significado muito pejorativo, né? E, no entanto, quando a gente está falando de crioulo, a gente está falando dessas elites, né? Essas elites coloniais que tinham como objetivo... Era uma elite, eram setores enriquecidos, abastados, que assim como aconteceu na Revolução Francesa, né, que eles se organizam justamente por conta de defender maior liberdade política, maior liberdade econômica, né, e, consequentemente, maior participação política, em alguma medida, isso também vai acontecer aqui, né, porque eles também estão alimentados pelos mesmos ideais, né, iluministas. Então, mas o mais importante é isso, gente. A independência na América, né, com exceção do Haiti, ela não vai ser acompanhada da abolição da escravatura. E isso acontece porque, na grande maioria desses locais, com exceção do Haiti, quem vai conduzir o processo de independência é uma elite colonial, que não estava interessada em liberar o trabalho escravizado naquele momento. Muito menos no contexto em que se temia o haitianismo, né? Em que se temia uma rebelião de escravizados, quilombolas, libertos, tá? Então, essas elites, elas não estão preocupadas nesse momento com isso. Beleza? Gente, eu ia fazer mais uma, mas acabou que, como a gente conversou bastante, foi importante a gente debater sobre esse ponto, né? Eu não vou, enfim, não atrasar vocês para a próxima aula. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo da aula de hoje. Dúvidas, vocês podem falar comigo sempre, tá? No privado, no grupo. E é isso, segunda-feira entra mais um conteúdo novo lá no canal. Tá bom? Como assim? Já acabou, Fernando? Tá muito rápido. Eu fico querendo estender, se bobear por mais uma hora, não me alimenta, não. Então tá, gente. Um beijo pra vocês, boa tarde, bom final de semana. Tchau, Fernanda, beijo. Tchau, querida. Beijão. Tchau, querida. Gratidão. Beijo, querida.